Hoje então mais uma quaresma, e nessa quarta-feira de cinzas o padre vai tocar num tema espinhoso, mas tem que ser falado. De alguma forma você precisa prestar atenção para não perder o fio da meada e ter paciência. Há uma confusão sendo dita hoje na igreja, e essa confusão também interfere na vivência da quaresma. Para você entender a coisa, primeiro o padre vai falar da teologia do que o padre vai explicar. A pergunta é: o que é um sacerdote? O sacerdote, segundo o texto bíblico, é alguém que abençoa, protege e oferece sacrifícios. Essa terceira parte principalmente. Abençoa, protege e oferece sacrifícios. Só que quando a gente fala sacrifício, por entender o sacrifício de Jesus, a sua cruz, a gente pensa que sacrifício é apenas algo doído, algo difícil, mas não é. Sacrifício é tudo aquilo que a gente pode oferecer a Deus. Tudo aquilo que em agradecimento, em louvor, em expiação, por amor, a gente oferece a Deus. É um sacrifício. Por isso que quando você foi batizado, você também virou um sacerdote. Aquilo que a igreja chama de sacerdote comum, sacerdócio comum dos fiéis. Ou seja, você também abençoa, né? Você abençoa as pessoas, abençoa os seus filhos, enfim. Você protege com a sua oração e você também é capaz de oferecer sacrifício. Oferecer algo que agrada o coração de Deus. Por exemplo, esse dia, quem fez jejum, quem se absteve de carne, quem fez a oração, quem faz algo pelo próximo, tudo aquilo também é oferta a Deus. É ofertado a Deus. Então é sacrifício. Às vezes são coisas difíceis, doídas, enfermidades, uma paciência que a gente tem que ter, uma injustiça que a gente passa. E às vezes são coisas também que podem ser boas. Por exemplo, como uma alegria, uma vitória. Desde que você vincule aquilo com Deus e louve a Deus, aquilo é um sacrifício. E aquilo está louvando a Deus. Há uma diferença entre o sacerdócio de vocês e o do padre. O padre, a carta aos Hebreus diz assim, que um padre, um sacerdote, ele é tirado do meio do povo. Antes de ser padre, eu era povo, igual vocês. Então, também tinha esse sacerdócio comum. É alguém tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E o que o padre oferece? O padre aí não oferece coisas como vocês oferecem, como, sei lá, a oração, o jejum. O padre, ele oferece o sacrifício perfeito, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando vem celebrar a missa, o padre está ofertando aquilo na pessoa de Jesus, ofertando o próprio Jesus a Deus. Então, nada é maior do que a missa justamente por isso. Só que as suas ofertas, os seus sacrifícios, eles estão unidas à do padre, e o padre então oferece a Deus, no fundo, na pessoa de Jesus. É Cristo que está oferecendo. Então, por exemplo, no momento do ofertório, é isso que está acontecendo. Você está ofertando aquilo que você trouxe, muito mais do que o dinheiro, você está ofertando aquilo que você trouxe. O padre, ele faz uma oração do pão e do vinho, ainda pão e vinho, não o corpo de Cristo ainda, e apresenta a Deus em oferta. E aí, lembra que o padre fala assim: orar, irmãos e irmãs, para que o do padre, o meu sacrifício e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E vocês rezam assim: receba, ó Deus Todo-Poderoso, pelas vossas mãos. Mãos de quem? Pelas mãos do padre, receba tudo isso que a gente trouxe. Então, repara, todos nós somos sacerdotes em Cristo. Sacerdote aquele que abençoa, protege e oferece sacrifício. Só que existe o sacerdócio do povo, o comum, e o sacerdócio do padre, que oferece o sacrifício de Cristo. Se é assim, veja que
por vários textos bíblicos e também na liturgia, vira e mexe a gente reza que Deus espera um povo régio, ou seja, um povo que reine, e um povo sacerdotal. Desde o começo foi sonho de Deus um povo sacerdotal. Ou seja, um povo que abençoa, que protege e que oferece sacrifício. Há um livro que ainda não foi traduzido em português, é um livro em inglês, é um livro americano, que o título do livro é Raízes Judaicas do Sacerdócio no Antigo Testamento. Raízes Judaicas do Sacerdócio no Antigo Testamento. E lá ele fala algo, e entre as coisas que ele fala, por exemplo, ele mostra ali o porquê que o sacerdócio de Jesus não é segundo a ordem de Levi, mas segundo Melquisedeque. Se você pensar bem, Jesus não tinha o parentesco de Levi, ele tinha o parentesco de Judá, que vai dar Davi depois. Mas havia um sacerdócio régio, dado a Davi, aos seus filhos, que vem da ordem de Melquisedeque. Outro dia o padre explica isso. Mas ele falando do sacerdócio, ele vai colocar algo que os judeus sabiam, percebiam, mas a gente ainda não aprofundamos isso, ou pouca gente aprofundou, que é o sacerdócio de Adão. Como Deus quer fazer uma nação sacerdotal, então ele constituiu já o primeiro homem como sacerdote. Ele tem que abençoar, proteger e oferecer sacrifício. Há uma palavra em hebraico, em Gênesis capítulo 2, que é avad, e outra, chamar. Essas duas palavras têm a ver com o sacerdócio do Antigo Testamento. Avad significa trabalhar, servir, e chamar, não é chamar, vem aqui, chamar com SH, guardar e vigiar. Quando vai ser instituído os sacerdotes do Antigo Testamento, no livro de Números, são usadas essas duas palavras para designar a missão do sacerdote no templo. Adão tem essas duas missões, está lá na palavra, em hebraico, como o padre disse, e depois, quando vai ser instituído o sacerdócio do templo de Israel, de novo aparece, dizendo que eles têm que, olha a missão do sacerdócio do Antigo Testamento, guardar o santuário, está em Número 18, cuidar dos objetos sagrados, assim como Adão tem que cuidar dos animais, cuidar da criação, dar nome à criação, lembra? Os sacerdotes do Antigo Testamento também tinham que guardar e zelar pelos objetos sagrados, Números capítulo 4. Ensinar a lei e guiar o povo, essa era a missão de Adão, e ensinando o povo régio e sacerdotal. Assim também os sacerdotes do Antigo Testamento. Cantar e tocar música ou louvar a Deus com a sua vida. Veja, desde agora, você precisa entender que quando Deus criou o Éden, ele criou para ser, de fato, um lugar apropriado de culto a ele, de louvor a ele. Quando a gente pensa em culto e louvor, a gente já pensa em igreja. Tá certo. Só que aqui é como se fosse um templo cósmico, um templo da criação, em que Adão tinha que, como sacerdote, cuidar, guardar, abençoar e oferecer a Deus. Qual era a missão de Adão lá no Éden? Cuidar pela ordem das coisas da criação. Você lembra que Deus, a hora que termina de criar tudo, viu que tudo era bom. O Catecismo da Igreja vai dizer que Deus criou tudo bom, porém inacabado, porque Ele quer que o homem participe também dessa criação. O Catecismo da Igreja também vai dizer que, ao criar as coisas, elas foram feitas todas com uma primeira vocação de felicidade. Essa primeira vocação de felicidade se realiza adorando a Deus.
Então, assim, quando Deus criou o homem, ao homem foi dado algo a mais para que a gente o adore, o ame. A vontade, a nossa liberdade e a nossa inteligência. Quando a gente une essas três coisas e se volta para Deus, isso se chama amor. Então nós, seres humanos, fomos criados para louvar a Deus por amor. Reconhecer o que Ele faz, de livre vontade, adorá-lo e entregar o nosso coração para Ele. Mas veja que o catecismo diz que o restante da criação também foi feito para adorar a Deus. Só que diferente da gente, eles não têm vontade, liberdade e inteligência. Então como é que a criação louva a Deus? O catecismo diz, pelo simples fato dessa coisa existir e cumprir a sua função. Então, por exemplo, a minhoca, ela não sabe que Deus existe, mas de alguma forma ela está cantando as maravilhas de Deus quando ela faz aquilo que Deus escolheu para ela fazer. Cada planta, cada formiga, cada passarinho, cada rio, cada coisa louva a Deus pelo simples fato de existir e cumprir a sua missão. Então repara que Adão tinha a missão de proteger a criação, fazer com que a criação, junto com ele, produzisse um canto de louvor a Deus. Basta então que as coisas permaneçam ordenadas. Nesse livro, então, ele vai dizer que Adão foi constituído mais do que Homo sapiens, ou seja, um homem de inteligência, mais do que um Homo faber, que é aquele que faz, que constrói. Na raiz, Deus constituiu o ser humano, Adão e o ser humano, como um homo litúrgicos, ou seja, um homem da liturgia. Um homem para agregar as coisas, a criação, junto com o seu coração e louvar a Deus. O pecado, ele vai romper com isso. Jesus vai vir e vai ser de fato o homo litúrgicos, vai restituir isso para que todas as coisas prestem o devido culto a Deus. Presta atenção, quando você vem na missa, e isso é um dos erros que o padre vai tocar, que está acontecendo hoje. Quando as pessoas buscam a Deus, elas acham que a salvação é sozinha. É ela e Deus só. Então assim, basta que eu reze, que eu faça o jejum, que eu faça uma boa quaresma e o resto que se dane. Não é assim. Deus não nos constituiu assim. Existe uma responsabilidade nossa para com o próximo e para com a criação. Não posso pegar e falar assim, não tem nada que ver, o importante é eu rezar, eu sei o quê. Não, existe uma responsabilidade a cada ser humano diante disso. Porque isso foi dado para Adão. E aí há uma responsabilidade de cada um de levar aquilo que está nas nossas mãos, louvar a Deus. Jesus, então, vai ser esse homo litúrgico que vai atrair tudo em louvor a Deus. E a gente canta isso, a gente reza isso na homilia, na missa, na liturgia. Quando, por exemplo, o padre faz o rito por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, naquele rito, naquela hora, Jesus está atraindo tudo para ele, como se fosse um imã. Tudo, não só a gente que está aqui, tudo, toda a criação, tudo, está atraindo tudo a ele e oferecendo ao Pai. Essa é a missão nossa, e essa foi a grande missão e o conserto que Jesus fez depois disso ter quebrado, dessa estrutura ter sido quebrada. Vale também lembrar, isso aí que o padre está falando, que é tão forte, que, como o padre falou, os judeus sabiam disso. Quando os judeus vão fazer
o templo de Israel e também nós, enquanto igreja, a princípio, mas principalmente o povo judeu, ele entende isso. Ele entende que o Éden foi criado numa espécie de templo, de santuário, de lugar de adoração a Deus, de levar a coisa até Deus. Não é que eu vou, aí é outro erro que a turma vem falando na sua cabeça para confundir. Não é que você tem que ajoelhar na árvore e adorar como Deus aquela árvore, aquele cachorro, aquela coisa. Não. É que você tem a missão de cuidar daquilo para que junto louve a Deus. O Éden foi feito assim. Então, quando o povo de Israel foi fazer o templo de Israel, ele encheu de coisas relacionadas à criação. Para meio que mostrar que o templo, a igreja deles, era como se fosse um mini Éden, um mini cosmos. Então, no templo de Israel tinha pintura de estrela, de sol, de anjo, tudo de fogo, de água, tudo para mostrar isso. Mostrar que ali no templo há uma ordem cósmica para adorar a Deus. Na igreja, a igreja também pega isso quando ela usa, por exemplo, de elementos que vão enfeitando a igreja. De sinais, de coisas materiais. Veja os sacramentos, tem que ter pão, tem que ter água, óleo, fogo. Olha quanta coisa que a gente vai usando, que é a criação. Você é católico, então você vem numa igreja católica, é cheio de elementos que falam da criação junto com você, louvando a Deus. Não é assim, você chega na igreja e não tem nada, está pelado, parece um salão assim de fábrica. E de modo especial, como lá no Antigo Testamento a figura das estrelas, você entra numa igreja católica, você vai ver as imagens dos santos como essas estrelas que brilham no céu para nós hoje. E há um centro dessa criação em que atrai tudo e todos, que se chama sacrário. Você vai vendo então que há elementos que vão unindo a salvação junto com a criação. Existe um santo da igreja chamado São Cirilo de Alexandria que fala assim, o sangue e a água do lado de Cristo simbolizam a redenção e purificação necessárias para a nova criação. Você lembra daquela passagem que estava tudo zoado? Israel estava tudo zoado, tudo na zoeira, tudo perdido, tudo. De repente Ezequiel tem uma visão do templo, dentro do templo, e no pé do altar começa a nascer uma fonte. Essa fonte, ela nasce pequenininha, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que ela vira um rio. E aonde esse rio passa, vai fazendo tudo novo, vai recriando tudo. Os padres da igreja sempre viram como essa fonte o coração aberto de Jesus, da onde tudo é recriado. Eis que faço nova todas as coisas. Continuando o santo, assim como as águas do templo de Ezequiel transformaram até mesmo o mar morto em lugar de vida, o sacrifício de Cristo transforma a morte em vida, inaugurando, olha agora, uma nova criação. Não é assim que a gente espera, que está lá na carta de São Pedro, novos céus e novas terras, nova terra? Outro ponto, se o Éden, ele tem o sacerdote, que é Adão, se ele tem o templo, que é o próprio Éden, então tem que ter um tempo litúrgico. Nós estamos no tempo litúrgico da quaresma. Até ontem era o tempo litúrgico do tempo comum, não é assim? Há um ciclo. Isso aí aparece já em Gênesis, na criação. Quando Deus vai criar as coisas, ele usa uma palavra em hebraico que se chama moedim, que é plural de moed. Moed significa
tempo determinado. Tempo determinado. Então veja, Deus fala assim, o texto fala assim, que Deus criou os luzeiros do céu, o sol, as estrelas, para que em tempo determinado, para que haja tempo determinado. Tempo determinado para quê, gente? Para você descansar, para você trabalhar e para você louvar a Deus. Tempo determinado. Os sábados deles era o tempo determinado deles. Para nós agora é o domingo, é o tempo determinado. Mas veja, essa palavra moedim aparece no livro de Levíticos, quando vai falar do sábado. 7 dias se trabalhará, mas o 7º dia será um sábado de descanso solene. Uma convocação sagrada, um tempo determinado, moedim. O que mais? Quando ele vai falar da Páscoa, no primeiro mês do 14º dia do mês, no primeiro mês do 14º dia do mês, ao entardecer, moed, é a Páscoa do Senhor. Está determinada que é a Páscoa do Senhor. E assim toda a festa judaica, era um tempo determinado. Jesus, ele instaura um novo tempo determinado, que é quando a gente vem na missa. Quando a gente vem na missa, como o padre disse, você está diante da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A mesma. Esse tempo determinado por Cristo rasgou o tempo, passado, presente e futuro, e rasgou o espaço. Tanto que aquilo que a gente reza aqui favorece quem está no purgatório e quem está no céu canta essas glórias com a gente. É o que a gente fala toda vez que a gente vai cantar ou rezar o santo. De novo, então, você está vendo que tudo foi constituído bom por Deus e tudo num estilo para louvar a Deus. Toda a criação foi constituída como um sentido de louvar a Deus. Para isso, você está vendo, você acho que deve ter entendido, que existe alguém para encabeçar isso, que é Adão e o ser humano. Como o padre já disse, como você sabe pela história da salvação, houve uma queda, uma quebra disso. Jesus vai vir e vai restaurar isso. Mas houve uma queda. Vamos ver agora a queda de Adão, nessa perspectiva que o padre está falando. Quando você olha para os erros de Adão ali, nessa perspectiva que o pai está falando, a gente percebe 3 erros de Adão. O primeiro, ele é sacerdote. Abençoar, guardar e oferecer sacrifício. Qual é o primeiro erro? Ele deixa o mal entrar naquilo que está ordenado no jardim. O mal entrou no jardim, ele não guardou. Bobeou, dormiu, a serpente era esperta, entrou no Éden. Segundo erro de Adão. Ele tinha que guardar, abençoar e oferecer sacrifício. Ele deixa Eva se perder na cara dele. O texto fala que quando Eva comeu do fruto, o texto fala assim, Eva comeu do fruto e passou para Adão que estava ali. Ele, como sacerdote, era para ter ido para a luta contra o mal, contra a serpente. A gente entende como serpente, mas se você pegar a palavra, a raiz da palavra, tem a ver com caos. É algo que está trazendo caos. Então a mulher dele está conversando com o caos e ele está lá deixando a coisa rolar. Foi omisso, talvez teve medo, porque se eu tretar com a serpente, talvez eu morra. Mas presta atenção, a função de um sacerdote é essa. A função de um sacerdote é oferecer sacrifício a Deus, nem que isso seja a sua própria vida. Existe um livro de um bispo que está em processo de
canonização, Futon Shin, o livro, nossa, vale tanto assim para padre, para seminarista, chama O Sacerdote Não Se Pertence. A vida do padre aqui, agora falando do padre, a vida do padre tem que ser essa entrega, essa capacidade de morrer defendendo, guardando e abençoando o seu Éden, aquilo que Deus confiou a ele. Essa capacidade de morrer na nossa vida é, de fato, se gastar pelo reino e proteger as ovelhas e ir ao encontro das ovelhas, nem que para isso eu tenho que morrer. Jesus é o grande sacerdote e Jesus vai fazer isso. Jesus vai tretar com a serpente. Ele vai ver a serpente tentando a sua esposa, que é a igreja, e ele vai tretar com a serpente e vai morrer. O amor dele, o amor que ele tem por sua esposa, que é a igreja, é que vai fazer com que ele ressuscite. Mas veja, isso aqui que o padre está falando e que estava lá em Adão, que a gente não percebe, esse sacerdócio dele, São Paulo entendeu e colocou na carta aos Efésios capítulo 5. Está lá, quando São Paulo fala sobre a família. As pessoas pegam o texto fora de contexto, achando que o texto é profundamente machista. O texto começa dizendo assim, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí a turma pega esse texto aí e fica falando um monte de asneira. Mas esquece o que fala depois. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta atenção, você que é homem. Você só vai ser digno dessa palavra, homem, quando você for capaz de exercer esse sacerdócio de sacrifício pela sua esposa e pelos seus filhos. E aqui não é simplesmente dar comida, que é também, mas não é só isso. Antes de tudo é fazer com que a sua esposa, você, a sua esposa e os seus filhos sejam um louvor agradável a Deus. Senão, a serpente está entrando dentro de casa. Senão, você está deixando todo mundo conversar com a serpente. E vai morrer eles e vai morrer você. Se você entende que, você mulher, entende que ele é capaz de dar a vida por você, naturalmente você deixa ser conduzido por ele. Essa é a submissão. O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, fala da submissão do amor da mulher. Mas que no fundo é uma submissão mútua. A primeira submissão é do esposo, de ser capaz de doar a sua vida para proteger o jardim dele. Não é à toa, gente, que Jesus, quando ressuscita, Maria Madalena confunde ele com um jardineiro. Ele está reconstruindo o jardim, reconstruindo o Éden, a nossa relação com Deus. O pecado, então, aliás, o pecado de Adão, o primeiro, foi deixar o mal entrar lá no jardim, o segundo é não ter lutado, e o terceiro, ele negou a vocação dele. Para que serve o martelo se não servir para martelar? Para que serve um sacerdote se ele não abençoa, protege e se faz como sacrifício? Para que serve? Aquilo que o pastor me fala, para que vai servir a nossa vida se a gente não chegar no céu? Vai servir para quê? O dinheiro, os bens, o nome, diploma, vai servir para quê se a gente não chegar lá? Para que serve um martelo se não servir para martelar? Para que serve? Adão perde a sua vocação primordial ali. Perde. Você vê esse que o padre falou, que Deus queria um povo sacerdotal, tanto que Caim e Abel, eles têm também isso na cabeça, eles vão oferecer sacrifício também para Deus, lá com as suas ofertas, e a oferta de Caim é ruim, você sabe da história. Uma outra coisa é que toda vez que o mal entra no jardim, que o mal começa a dominar o jardim, ou dominar as pessoas do jardim, o jardim sofre. Não sofre só as pessoas, o jardim também sofre.
Toda vez que você se santifica, você santifica a criação. Mas também toda vez que a gente peca, toda a criação sofre. Está na Bíblia inteira isso. Na Bíblia inteira. Veja, quando eles pecam, Adão e Eva pecam, há um rompimento da estrutura e aí começa a dor, não era o projeto de Deus, a dor, a ignorância, o sofrimento, o trabalho se torna um fardo, vai dar a luz em dores de parto, vai vir a morte, vai vir o inferno. Depois, você lembra a história do dilúvio? O que acontece com aquele povo que estava pecando? O dilúvio. Há um abalo cósmico. De alguma forma, como o padre falou, Deus nos fez unidos com a criação. Então, aquilo que a gente faz, santificando ou não, vai afetar a criação. Sodoma e Gomorra. A Bíblia inteira fala disso. Você vai lembrar, por exemplo, que Jesus, quando faz o seu discurso escatológico, o discurso dos finais dos tempos, ele fala assim, olha, 2 coisas vão marcar que chegou o final do tempo. Os finais dos tempos. 2 coisas. Primeiro, a apostasia, a perca da fé, ninguém vai estar nem aí, todo mundo vai estar pecando, todo mundo vai não sei o quê. E a segunda, por conta disso, a natureza se revolta. Então vai haver um abalo cósmico. Lembra? Jesus fala, a estrela vai cair, vai ter um abalo no céu. A criação não suporta o nosso pecado. E aí começa essa revolta da criação contra o ser humano pecador. Para com essa história de achar que é eu que me salvo e não tenho nada que ver com a criação. É eu sozinho e não tenho nada que ver. Se você santifica a criação. Se você está em pecado, veja, é só você ver a consequência de temporadas de pecado na nossa sociedade, como o carnaval, por exemplo. Padre, mas o carnaval começou com uma festa cristã, tudo bem. É coisa cultural, tudo bem. Mas será que ainda é? Né? Já pensou o quanto o coração de Jesus foi ofendido nesses dias? Agora, Jesus perdoa, mas a natureza não. Vira e mexe, a gente paga o preço aqui no Brasil com um desastre, com alguma coisa que violenta isso tudo. Deixa o padre falar um parênteses aqui para você entender também. Olha, para ter sacrifício, para ter culto a Deus, precisa de 3 coisas. Para ter culto a Deus: sacerdote, rito e sacrifício. Sacerdote, rito e sacrifício. Sacerdote, eu aqui como sacerdote, o bispo, o papa. Rito é aquilo que a igreja celebra. Eu não posso chegar aqui e inventar coisa. Há um rito para me seguir. E sacrifício, qual é o sacrifício que eu ofereço? O próprio Jesus. Quando une-se essas 3 coisas, há um culto devido a Deus. Um culto, um preceito, vamos colocar assim. O demônio, ele é doido para macaquear as coisas. E ele também quer ser adorado. Para ser adorado, ele procura também essas 3 coisas. Ele procura também sacerdote, rito e sacrifício. Como que acontece isso? Por exemplo, sacerdote. Alguém que está conduzindo um povo a adorar o diabo. Pode ser, para ele, pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz. Porque o interesse é debochar. Segunda coisa que precisa, um rito. Esse rito pode ser, de fato, sei lá, a Bíblia satânica, o missal satânico, pode ser tudo isso. Mas também pode ser muita coisa que tem cara de cultura, mas acaba sendo um antro de perdição. Muito desses shows, desses cantores de hoje, e cantoras pop, de rock, disso, aquilo outro, viraram lugar de culto. As palavras que são faladas, os símbolos estão falados. Agora de pouco, aí não fazem 6 meses
que lá no Parque Antártica teve um show de uma bandinha de rock que nem é banda pesada, invocando o diabo, com pentagrama, com não sei, quem estava ali, não, mas não tem nada a ver, não sei o quê. Não tem. Vai ler a carta aos Coríntios para ver se não tem. E a terceira coisa, para eles, daí é a coisa mais difícil, que é o sacrifício. Então eles procuram sacrifício de coisas, de alimentos, por exemplo, ou sacrifício de animais. Mas o bom mesmo é sacrifício de gente. Mas onde você vai arrumar sacrifício de gente? Por isso que o demônio quer legalizar o aborto, gente. Porque vai abrir uma fábrica para ele de sacrifício humano. E aí, quanto mais esse rito diabólico tiver, mais a gente vai sofrer. Mais a ordem da criação das coisas vai fazer a gente sofrer. Se liberar o aborto nesse país, você vai ver que isso aqui vai virar o rascunho do inferno. Padre, mas por que você está falando isso na quarta-feira de cinza? Por que você está falando isso do templo, da criação? Porque a campanha da fraternidade desse ano é sobre isso. Nossa, padre, mas o senhor é um cara que usa batina. Não é para o senhor estar falando de campanha da fraternidade. Quem que falou, gente? Quem que falou isso? Olha, gente, nós três aqui, os três padres, a gente tem um monte de defeito. Um monte. Mas tem uma coisa que a gente é ser fiel à igreja. E eu só uso batina porque é a igreja que me pede. Não é porque é bonito, porque é modinha. Ela fala no quadrilha de canudo que me pede. Ela pede. Da mesma forma, quando ela vem e fala, sabe, mas hoje em dia virou uma pauta simplesmente política. E muita gente não quer obedecer aquilo que a igreja sempre falou. Por exemplo, que você tem que cuidar da natureza. Não tem salvação sozinha. Tem uns bocó hoje achando que vai se salvar sozinho, fica achando que vai, porque lê Santa Teresa, porque isso, porque aquilo outro, acho que está na sétima morada, porque reza 10 terços, porque não sei o que. Meu, não vai adiantar nada, vai de ferro para o inferno e tudo. Se a gente não tiver prática do evangelho, gente, todo mundo lembra, por exemplo, da chaga do Padre Pio. Mas não era a chaga do Padre Pio que o fazia santo. Ali é um dom espetacular, um dom a mais que Deus dá para quem Ele quer. Mas quem é que lembra que o Padre Pio tinha um hospital? Quantas vezes você ouviu uma pregação falando que o Padre Pio tinha um hospital? A turma lembra dos sonhos de Dom Bosco, da mística de Dom Bosco, da oração de Dom Bosco. Mas quanta gente lembra que ele cuidava dos pobres, das crianças pobres, dava vida ali? A turma lembra, sei lá, do amor que São Francisco tinha à Eucaristia. Mas a gente não coloca na mesma medida aquilo que é pauta do Evangelho. Não é pauta da esquerda, da direita, da CNBB, de não sei o quê. É pauta do Evangelho. Para com essa bobeira. Que é diabólico isso. Isso é para dividir a igreja, gente. Não vou falar da campanha da fraternidade, desse negócio da criação, porque a CNBB é comunista. Tá bom, e quando ela for falar de pobre, você também não vai ajudar o pobre? Porque não vai ajudar os doentes, não vai... presta atenção, o que está sendo falado. Olha o que o catecismo da igreja diz. O catecismo da igreja. O 7º mandamento exige respeito e integridade da criação. Os animais, catecismo da igreja, os animais, assim como as plantas e os seres inanimados, são naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, passada, presente e futuro. O catecismo também vai dizer, existe uma ordem da criação, uma ordem de valores, ou seja, por exemplo, uma pedra vale menos do que um cachorro. Agora, um cachorro vale menos que uma criança. Nós estamos num ponto hoje também que as pessoas adoram cachorro. Ou matar uma criança não dá nada, abortar uma criança não dá nada, mas se matar uma tartaruguinha, daí vai preso.
Mas uma coisa não desabou na outra, porque existe sim uma ordem das coisas que tem que ser cuidada. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais no universo não pode ser separado do respeito pelas exigências morais. Padre, então a gente tem que ser vegano? Não, não é isso, gente. Significa que assim, quando você, por exemplo, vai lá comer a picanha, mata o boi para comer a picanha, aquilo está em função da sua vida. O homem é maior que o sábado. Mas se eu pegar simplesmente o boi e matar ele só para zombar, só para causar dor, aí é pecado. Assim com qualquer outra criação. Olha que é feito, por exemplo, com a questão da natureza, dos rios, essas empresas. Veja no Brasil olha o que é feito. Ah, padre, mas aí é coisa de empresa. Mas aí a gente também é relaxado com a questão de reciclável, é relaxado com as coisas do consumismo nosso, do entulho das coisas que a gente tem na casa, do não respeito às pessoas, por exemplo, na rua, jogando lixo na rua, e tanta coisa que a turma faz. Se você recebeu, aliás, a missão de ser sacerdote, lembra que o padre falou? Você tem que cuidar do templo. Esse templo aqui, que é a igreja, você paga dízimo, você vem aqui e ajuda, tal. Mas o templo também que Deus fez, que é a criação. O domínio concedido pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados, ainda no catecismo, e outros seres, não é absoluto. Ninguém pode fazer nada na criação, o que der na cabeça sobre a criação. É regulado pela preocupação com a qualidade de vida do próximo, inclusive das futuras gerações, exige, olha agora, respeito religioso pela integridade da criação. De novo, gente, quando você peca, a criação sofre. Carta aos Romanos. A criação sofre como dores de parto, esperando que a gente fique santo. Vamos parar com essa história, e isso, mais dia, menos dia, influencia num exclusivismo salvífico. A pessoa começa a se achar que só ela se salva e pronto, que se dane o resto. Igreja, família, quem está do meu lado, criação, não estou nem aí. Não existe isso aí não é evangelho. Cuidar do pobre, cuidar do enfermo, das crianças, do idoso, da natureza, não é pauta de esquerda e de direita, da vida, é pauta do evangelho. É Jesus que deixou, não foi Marx. Mas sabe o que acontece hoje? A turma... Domingo o padre falava disso, né? Quem não viu, veja a homilia de domingo. Cego guiando outro cego. A turma coloca a vida não no evangelho, não nas palavras de Jesus, e não na igreja que Jesus deixou, mas no influencer da moda. No youtuber, no carinha lá que se acha mais católico que o Papa. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que as pessoas se acham no direito de rezar para o Papa morrer. Pensa. Uma pessoa dessa, gente, vai queimar com véu e tudo, com corrente de Nossa Senhora e tudo. A gente está num ponto em que as pessoas começam a dizer, o Papa é comunista. A missa não vale. O que vale é a missa de Costa, a missa em latim. Essa missa do Vaticano II aí não vale, porque foi adulterado e não sei o quê. Qual é o elemento que um cara tem para falar um negócio desse? O que ele estudou, o que ele sabe? Talvez é um moleque aí que nunca viu uma nota de R$1 na vida e acha que pode corrigir a igreja. Me vai dando um negócio em mim. Sabe, missa de sempre. Que missa de sempre, gente? Ou, por acaso, São Pedro falava latim? Jesus, quando subiu aos céus, deixou um missal para eles? Aí vem uma turma aí que quer enquadrar todo mundo, para que todo mundo, por exemplo, tem que comungar de joelho na boca. Olha só, de joelho na boca, de pé ou na mão, é você que escolhe, é direito seu. E nenhum é mais digno ou menos digno que o outro. Se a igreja deu esse direito, você escolhe quando chegar na frente do padre. Porque muita gente comunga de joelho na boca para aparecer.
Muita gente põe véu na missa, quer usar? Olha, eu não faço conta. Mas, muita gente põe véu para aparecer. Há uma modinha agora, principalmente das mulheres, de modéstia. Presta atenção, gente. Você tem que vir de modo digno na igreja, homem e mulher, não é? Não vir em calça apertada, não vir com os morrinhos pulando para fora, né, querendo escapar. Mas tem gente que acha que tem que vir que nem vovó Mafalda. Tem um monte de moça aí vestida que nem véia, como se isso fosse sinal de fato de fé. A pergunta é, será que arrumou a sua cama? Será que respeita a sua mãe? A gente está vivendo um tempo louco. Veja, falar mal da missa e do Papa, esse cara já não é mais católico. É um protestante dentro da igreja. Ele está falando mal do Papa e da missa. Pensa só. Essa semana mataram o Papa 3 vezes, vocês viram? 3 vezes mataram o Papa. Lutero escreveu um livro de memórias. Aliás, os protestantes deviam ler esse livro, né? Porque tem cada coisa que ele fala ali, gente, que olha. E ele fala, por exemplo, que o demônio sempre apareceu para Lutero, né? Sempre, desde antes da conversão dele lá com a história do raio, depois ele vai virar agostiniano, depois da reforma, quando ele racha com a igreja, sempre ele foi atormentado, talvez, ou é coisa da cabeça dele, ou o demônio com certeza também usava disso. Mas ele fala, em um determinado momento, que ele dormiu mais com o demônio do que com a mulher dele. Sabe que depois Lutero se casou com uma ex-madre também. Mas aí um dia ele fala assim, que ele estava discutindo com o diabo sobre a missa. E ele chegou a convencer o diabo de que a missa não é sacrifício. E o diabo concordou com ele. E ele, tonto, aceitou. Achou que, olha só como você é bom. O diabo é o pai da mentira. O que ele pensou? Se o cara achou que a missa não é sacrifício, se os argumentos dele tá bom, então é isso mesmo, vai lá e fala isso. É isso que tem gente na igreja hoje. Tem gente na igreja que fica argumentando que a missa que a gente celebra aqui, porque é no português, porque é padre virado para o povo, tal, não vale. Que soberba que é essa, gente? Padre, mas o que tudo isso tem a ver com a quaresma? Padre, mas eu vi lá o cara do YouTube falando assim que a CNBB está acabando com a nossa quaresma, porque o povo quer rezar, quer fazer jejum, quer fazer penitência. Meu irmão, minha irmã, a igreja fala todo dia, não só na quaresma, disso aí para você. Todo dia a igreja fala que você tem que rezar e fazer penitência, fazer abstinência de carne, por exemplo, na sexta-feira. Todo dia a igreja fala, mas na quaresma ela continua falando ainda mais. Ninguém vai tirar a quaresma do ser, gente. O que a CNBB coloca é que você tem mais uma coisa para você meditar, para você falar, para você entender. Padre, mas é 8ª vez, 9ª vez está falando de ecologia, padre. Não é assim na sua casa? Você não tem que falar 200 vezes para o seu filho, para sua filha? Para ver se entra. Se tivesse dado efeito, na primeira vez que se falou de ecologia, o mundo já estava limpão já, não é? Se não está limpo, tem que falar de novo, tem que ajustar de novo. Sabe, para de ficar seguindo gente que se acha mais católico que o Papa. A igreja entende que o cuidado da criação é um mandato de Deus. A salvação em Cristo tem dimensão cósmica, o padre falou disso. A forma com que tratamos o mundo criado reflete a nossa relação com Deus. Olha São Francisco. Por que São Francisco chamava as coisas de irmão, de irmã sol, irmã lua, irmã pobreza, irmã o lobo? Por quê? Olha que heresia, se é hoje heresia, será que ele não sabe que o batismo faz com que a gente seja filha de Deus e que o lobo não é filho de Deus, não é filho adotivo de Deus? É lógico que ele sabia, gente, mas olha o contexto, ele está vendo que tudo vem da mão providente de Deus. Os problemas ambientais
também são problemas do nosso coração. O que o padre falou. Se a criação está assim, é porque a gente não se converteu ainda. Outra pergunta, outra coisa que a turma fala. Mas a campanha da fraternidade não é ideologia de esquerda. Cuidar do pobre é ser de esquerda? Hoje em dia a gente está num mundo assim, que se você cuidar de pobre, você é de esquerda. Se você falar a favor da vida, contra o aborto, você é de direita. Se o padre tem batina, ele é de direita. Se o padre não tem batina, ele é de esquerda. Olha como é satânico essa divisão dentro da igreja. É diabólico, dividiu a igreja. Você é capaz de brigar com a sua família, no seu trabalho lá, por político de estimação. Mas se afrontarem Nossa Senhora, afrontarem a Eucaristia, falarem mal do Papa, você fica quieto. Presta atenção, o padre vai falar, o padre falou domingo, eu vou repetir. Não vai ser o Lula, não vai ser o Bolsonaro, o Ciro Gomes, a monarquia, ou sei lá o que vai trazer a salvação para esse país. A salvação para esse país vai vir quando esse país se converter. Quando Jesus de fato conduzir esse povo. Nunca conduziu, nunca. Nunca. A gente tem um cristianismo de verniz. De verniz. E vou falar, a começar de quem está na igreja. Porque se não fosse assim, tudo isso que eu estou falando aqui, você já era para saber. Você já era para saber da Bíblia. Já era para saber do catecismo. Por que você não sabe? Porque você não se importa. Você tem um cristianismo de verniz. E aí, é facinho vir um discurso, seja moral, social, político, futebolístico, que faz com que você troque Jesus por uma dessas alternativas. Quando a campanha aborda questões como a pobreza, justiça, ecologia, os direitos humanos, ela está respondendo ao chamado do Evangelho, e não ao partido político. Está no Evangelho, é o mandato do nosso Senhor, gente. Vou dar um exemplo para você, para ir terminando. Uma vez, você sabe que o padre tem a Casa dos Moradores de Rua, e daqui a pouco vai fazer 30 anos. Uma vez, um padre me ligou, falou assim, padre, você tem que dar um jeito aqui, nesses seus filhos pobres que estão aqui na frente da igreja causando. Espera aí, como assim meus filhos pobres? É dele também, ele é padre. Está no Evangelho de Nosso Senhor isso. Eu não acredito em uma espiritualidade que fale só de Eucaristia ou só de pobre. As duas coisas estão entrelaçadas. As duas coisas Jesus colocou como sendo Ele. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo também na rua. Porque ele disse assim, eu tive fome e tu me desses de comer. Mas hoje em dia, por luta política, a gente fica com essa manha de falar mal de quem reza ou falar mal de quem cuida dos pobres, porque é esquerda ou direita. O diabo achou um jeito de rachar a igreja, é a luta política. Ninguém vai tirar sua quaresma, gente. Você vai continuar. Aliás, você vai receber no final aí da missa o papelzinho do retiro que você pode fazer em casa. Com um monte de coisa para você fazer, leitura da Bíblia, visitar um enfermo, rezar o terço. Vai ter um monte de coisa aí para você fazer na quaresma. Vai ter missa da madrugada, já sábado agora. Vai ter procissão, vai ter ofício das trevas. Se você quiser acompanhar o fregizo, você deve, acompanhe. Mas a igreja esse ano está falando, além disso, presta atenção no que a gente está fazendo com a criação. É só isso. É só isso. Vou terminar com o Papa Francisco. Aliás, vai seguindo o influencer aí, famosinho aí, você vai ver onde você vai parar. Deixa de seguir a igreja e vai seguir dessa turma, você vai ver onde você vai parar. Papa Francisco,
num documento chamado Laudato Si, para terminar. Porventura uma pessoa, ouvindo o Evangelho de Jesus falar dos pássaros, não deve ficar comovido? Nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Nenhum, gente, nem uma folha, nem uma formiga. Tudo está cantando a obra de Deus. E eu pego e não me importo com aquilo. Será capaz de maltratar ou de causar dano a uma coisa da criação? Convido todos os cristãos a explicitar essa dimensão da sua conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também em relação com as outras criaturas. E como o mundo que os rodeia, e suscite a sublime fraternidade com a criação inteira que viveu, de maneira tão elucidada como foi São Francisco de Assis. Meus irmãos, prestem atenção, ninguém foi mais santo do que São Francisco. São Tomás de Aquino, ele fala que tem 2 jeitos da gente medir santidade. O primeiro são aqueles santos que não dá para se comparar, você já nem põe na lista, que é os que rodearam a pessoa de Jesus. Então é Maria, José, os apóstolos. Esse está fora da competição. Mas ele fala que o segundo modo é aqueles que alcançaram tal estado de perfeição que se parece com Jesus. Ninguém chegou tanto como São Francisco, ninguém. E o que São Francisco amava? E você deve amar? Eucaristia, os pobres e a criação. Mas São Francisco era comunista. Só falta, né? Que Nossa Senhora nos ajude. Eu vou fazer o ofertório e aí no final o padre vai dar as cinzas.